Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Lifecast. Hoje com uma mulher maravilhosa. Flávia Ramos, influenciadora, CLT, Graças a Deus, meu filho, eu tenho que pagar as contas. psicóloga e uma menina de uma energia maravilhosa, autêntica. E é um prazer ter você aqui, Flavinha. Ai, obrigada, Cíntia. Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão ótimos, tudo bem? Ai, tô nervosa. Primeira vez que se participando joga. do podcast, que isso? Tá em casa. Mas eu sempre ensaiei no banho, então tá tudo certo. Então pronto, É quem é isso. autêntica É sobre passa por viver. tudo. É sobre viver as experiências da vida. Eu amo. Você, hoje, quando você olha pro seu passado, quem era a Flávia lá atrás, ela criança, você se orgulha da Flávia que você olha pra ela hoje no espelho e diz, deu certo ou tá dando certo? Nossa, com certeza. Tipo assim, eu sempre imaginei estar onde eu estou agora. Só que ao mesmo tempo, sabe quando você imagina, mas você fala que é um cenário impossível? Igual os meus cenários no meu banho mesmo, imaginando numa entrevista de podcast. Minha parede já me entrevistou várias vezes, inclusive. Mas muita coisa já que eu já passei, assim, de pessoas que falavam que eu não ia chegar em lugar nenhum. E parece que a minha vida toda, eu sinto que é uma aprovação. Eu provando pra mim mesma de que eu sou capaz de qualquer coisa. Então, quanto mais duvidam de mim, da minha capacidade de chegar em qualquer lugar, acho que mais vontade eu tenho de fazer as coisas. Então, eu me orgulho muito da minha trajetória E eu sei que eu tô só no começo da minha vida, eu tenho só 23 anos. Ah, que legal, exatamente. É isso. E você com essa coragem, você consegue inspirar muita gente, né? Que eu tenho certeza que quem te segue ali também se inspira. Às vezes são pessoas que podem estar, às vezes, muito travada no mundo delas e estiver autêntica, alegre lá, nem aí. Eu vejo E muito assim, eu isso. sou essa aqui, pronto. E pra você, qual que é a importância de ser autêntica em um mundo onde tá todo mundo criando cópias, inclusive no mercado da influência? É por isso que eu te falei antes de começar que eu vejo você uma autenticidade muito única, sabe? Que a gente vê muitas cópias, pessoas fazendo a mesma coisa o tempo todo. E como que você vê a questão da autenticidade na sua vida e a importância disso? Olha, eu às vezes nem penso muito na autenticidade, eu tô só vivendo mesmo, sabe? Às vezes eu acho muito estranho as pessoas chegarem falando que eu sempre vi, falando muito da minha prima, da Mariana. De tipo, nossa, ela é igualzinha o que ela é nos stories, fora das câmeras. E eu fico, gente, não tem cabimento a pessoa ser diferente de frente numa câmera. Porque você tá lidando com a sua vida, você tá compartilhando toda a sua vida. E eu acho que também, lidando muito com as minhas experiências, tipo, da minha vida, ou experiências das minhas coisas, eu acho que já passei por muitas coisas muito negativas, sabe? Não tô falando que minha vida é uma maravilha, que eu tenho a saúde mental, tipo, super tranquila. As pessoas acham isso e levam muito como uma inspiração, como se eu também fosse uma pessoa totalmente perfeita. E se eu não tivesse os meus momentos de tristeza ou desequilíbrio emocional. E eu tenho muitos, assim. Só que eu acho que cada oportunidade que eu tenho na vida, eu vou aproveitando como se ela fosse única. O podcast aqui, uma oportunidade única pra mim. Nossa, eu sempre quis isso, então eu vou agarrar e eu vou ir com um sorriso no rosto, eu vou com aquela energia, porque, poxa, é uma oportunidade. Então, eu acho que pra tudo, eu encaro como realmente um presente, tipo, de Deus pra minha vida. E quando você acontece isso, as coisas vão fluindo pra sua vida. Não sei se isso é algo diferente das pessoas ou não. Eu acho que eu vou só vivendo e agradecendo e aproveitando cada oportunidade. E sendo quem eu sou. Eu sou realmente bem animada. Eu gosto de conversar muito. Eu gosto de rir. Eu gosto de fazer as pessoas rirem. Acho que quando eu faço uma pessoa rir, acho que, tipo, eu ganhei meu dia, entendeu? Eu saber que eu alegro a vida das pessoas, acho que isso me anima muito. Então, acho que é isso. Eu vejo que você é uma pessoa muito leal às pessoas que estão ao seu redor. Sim. E a gente consegue enxergar isso, porque eu venho de uma base também que a lealdade sempre, pra mim, foi uma característica muito importante pra eu construir, sabe? Sempre tive essa questão de me relacionar muito bem com as pessoas, no sentido de querer o bem. Eu acho que é muito mais sobre o que você está entregando do que Sim. sobre o que você está recebendo. Sim. E como que hoje, como ter bons amigos no mundo de hoje pra você? Ai. Eu não sei se eu vou chorar um pouquinho. Tá em casa, Eu tranquilo. acho que os meus amigos, eles salvam a minha vida. Eles salvam a minha vida. Eu falo, eu gosto muito, 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 muito de Goiânia. Mas não só de Goiânia. Eu tenho os meus amigos aqui também em São Paulo. E eles desde sempre salvam a minha vida. Eu acho que eu passei
uma boa parte de um tempo, inclusive em tempo de escola, assim, onde eu não tinha muitos amigos. Então, eu passava muito perrengue, assim, tipo, de rejeição de professores, consequentemente, rejeição de colegas de sala. E tipo, afetava tudo. Autoestima, um monte de coisa. Eu acho que quando eu comecei para ensino médio, que eu comecei a ter amigos, assim, eu comecei, de novo, a aproveitar como se fossem os últimos amigos da vida. Então, como você falou, eu sou muito leal. Eu já, assim, perdi muito por ser muito leal. Porque eu sou muito coração. Eu recebo muita bronca, inclusive, dos meus amigos, mais amigos, por ser muito coração. Mas eu dou tudo de mim, todas as minhas relações, assim. Eu não me arrependo, não. Mas pra mim, é isso. Os meus amigos, eles salvam a minha vida. A gente, que nem no meu caso, eu passei por um relacionamento. Mesmo passando por um relacionamento e tudo mais, eu deixei bem claro que eu não ia deixar os meus amigos de lado. E é isso, porque tem muita gente que entra no relacionamento e deixa os amigos de lado. Eu não ia deixar eles de lado. E dito e feito, o relacionamento terminou. Os meus amigos permaneceram do meu lado, entendeu? Permaneceram escutando, eu choramingando todo momento. Eu falo pro Colas isso, o porquê do motivo do Colas, do Bitar, a Mari, que é minha prima mesmo, o Lili, a Rafa, o Léo. Fala desse nicho, assim, tipo, de amizade. Foram pessoas que realmente me salvaram, assim, de um fundo de um poço, assim. Porque logo depois que eu terminei meu relacionamento, eu comecei a querer fugir desses problemas, sabe? Logo depois estourou com a internet. Não tive um tempo pra processar um pós-término. E fiquei, tipo, muito mal. E aí chegou em janeiro. Eu não sabe quando você não sabe quando você tá mal? Tipo, você só vai só vivendo. E é isso. Mas chegou em janeiro, eu já tava, sabe, vivendo. E tudo no automático. E acho que aquela viagem pra Goiânia, pra Goiás em si, que foi a primeira, que foi o boom, foi a viagem que realmente mudou, assim, a minha vida, porque eu vi vida. Eu vi vida. E toda vez que eu tô com os meus amigos, eu vejo vida, sabe? Eu vejo risadas, eu vejo leveza. Então, claro, minha família também salva muito a minha vida, não tem isso. Mas, tipo, esse peso dessa amizade pra mim é muito importante porque eles me mostram a vida. Eles me mostram a qualidade de estar conversando, de ter uma boa risada, de você não tá bem. Em Goiânia, as pessoas acham que eu tava 100% bem, mas teve uma hora que eu não tava tão, assim, animada. Fiquei meio mal. Mas mesmo assim, tipo, fui sair. E aí eu escutei uma coisa de uma amiga minha, nova, inclusive, que eu conheci ela nessa viagem. Eu sou assim, faço amizade muito rápido. Ela falou assim, cara, a gente ama você. Se você quiser ficar em casa se cuidando, a gente gosta de você animada. Mas também, se você quiser chorar com a gente, você pode chorar com a gente. Mas a gente ama ver você feliz. Então, se você quiser ficar em casa se cuidando, pode ficar. Não precisa ficar se forçando a vir aqui pras festas. Eu não, tipo... Vocês estão me trazendo a animação. Vocês são a minha animação. E realmente, dito e feito. A gente ficou um pouquinho, voltou pra casa mais cedo. Fiquei conversando com eles. Dormi. No outro dia já tava bem, já tava de boa. Então, acho que é isso. Eles trazem uma leveza nova pra minha vida. E traz companhia. Acho que é isso. É aquela família que o nosso coração escolhe, né? Nossa, e é muito louco. É muito louco. É muito louco como... Eu tenho intensidade, encontro pessoas intensas também. E, claro que eu tomo muito cuidado também. Nem todo mundo é real, né? Mas, mesmo quem não seja real, sabe? O momento que a pessoa compartilha com você, eu acho muito importante. E eu acho muito legal o fato de... Todo lugar que eu vou, as pessoas falam que gostam de mim, gostam da minha energia. Porque, às vezes, eu esqueço disso. Eu esqueço que eu sou uma pessoa importante. Eu esqueço que eu tenho brilho, eu esqueço que eu tenho uma energia boa. E as pessoas vão e falam isso pra mim. Aí tem dias que eu não acredito. Falam, ai, tá bom, Mona. Então a gente vai se falando. Eu assim, xoxa capenga. Sim, você, xoxa capenga, você tá me animando? Eu tô te animando? Assim, no meu dia mais triste. E às vezes você tá ali no seu escape, né? Nossa, e eles que estão me salvando, eles nem sabem disso, eles que me salvam. Mas eu acho que é isso, né? A gente viver a vida entendendo que tudo passa. Algo que eu sempre coloquei é isso também.
tudo passa. Tudo. Sempre fui muito animada também, sempre saí muito com minhas amigas. Acho que é por isso que eu me identifiquei nesse quesito com você, porque eu sou filha única, né? Então sempre disse, minhas amigas também sempre me salvaram quanto a isso. Eu tenho 4 amigas, assim, em Minas, que 16 anos de amizade. Ai, eu achei muito legal. Então, essa questão da gente ser amigo é muito importante. E ter amigos, né? Porque hoje a gente vive num mundo que, se você parar pra olhar, com certeza, no seu meio mesmo, existe muita superficialidade. Sim. Eu tenho muitos amigos do nicho e eu vejo isso. Ontem mesmo um amigo meu veio e ele tava falando justamente o que você falou. De que, cara, quantas vezes eu não reconheço o que o outro tá falando que eu sou? Sim. E a gente tava conversando sobre isso. Que eu acho que a gente tem que se olhar no espelho e falar, cara, eu sou isso mesmo. Sou incrível mesmo, sabe? Sim, e se valorizar também. E entender também que cada um é diferente. Eu já escutei muita coisa do tipo assim... Ai, você posta muito que você ama, Flávia. Você posta muito que você ama os meninos, que você ama a sua prima, sim. que você ama isso, lá, lá, lá. E eu não vejo ninguém postando isso aí pra você. Gente, mas a pessoa não tá postando, mas a pessoa não significa que ela não gosta de mim. É o jeito dela, né? É o jeito dela. Vamos supor, o Colas mesmo é uma pessoa que não vai ficar postando foto minha nos stories dele, falando, eu amo você. Mas é o jeito que ele tem com cuidado comigo é diferente. Ele não posta. Aí, se ele não posta, tem gente falando, nossa, eu prefiro você com o Bitar, porque o Bitar, ele cuida de você. O Bitar posta. O Bitar posta, ele posta vídeo meu falando que me ama, ele abraça, ele é carinhoso, tipo, nesse nível. O Colas, ele é carinhoso do jeito dele, ele também me abraça, também, tipo, dá beijo na testa, dá beijo, assim, mas não precisa ficar gravando. E a mesma coisa com a minha prima, a gente tem o nosso carinho uma pela outra. Mas se a gente não tá comentando uma na foto da outra, se a gente não tá postando uma foto, nossa, vocês estão brigados. Gente, pelo amor de Deus, não. É uma torcida, é um carinho tão grande assim, mas as pessoas às vezes não entendem esse tipo de linguagem de amor. Tem às vezes não precisa mostrar pra ninguém. É tão grande que não precisa mostrar. Que não precisa. É que eu sou muito expressiva. Eu sou muito assim. Cara, tanto é que toda vez que eu vou viajar, toda vez que eu faço alguma coisa, eu sempre, no final de tudo, eu faço um dump. Por que eu faço um dump? Eu faço um dump pra engajar? Não faço um dump pra engajar, porque geralmente dump nunca engaja. Cara, isso é muito real. Acho que as pessoas, assim, mais próximas, a gente não... Eu, por exemplo, ontem, pra você ter ideia, a menina que veio ontem, ela chama Isabela. Inclusive, ela te acompanha. Vai. Você acompanha ela, que eu fui mostrar ela ontem. Acho que você acompanha ela. Não Isabela sei. Coretti. Ela fala muito de Deus, de Jesus. Acho que é isso. É isso. Não Porque olha o que sei. aconteceu. Eu conheci ela e tudo. Sim, pra fazer podcast, todo dia vinha trocando uma ideia no Instagram. Só que a gente se conectou muito. Eu ainda não tinha visto ela, pra você ter ideia. Ela veio pra São Paulo, ficou no meu apartamento. É sempre assim, E menina. assim, cara, aí ontem ela veio, gravou aqui. Eu falei, Isabela, a gente não fez um story no podcast. Aí eu fiz dela lá aqui, gente. Essa aqui era outra convidada. Ela lá na cama já. Já com uma De taça pijama. de vinho, Desculpa, esqueci. assistindo Netflix. Essa aqui que veio hoje. Essa é desse jeito. Gente, eu sou assim? Eu sou desse jeito. Porque não é sobre o que a gente perde, é sobre o que a gente ganha, sabe? Sendo assim. Exato. Porque me falavam muito isso também. Ah, você é muito boba, você tem que parar de ser boazinha. As pessoas vão sempre passar por cima de você. E hoje eu olho pra tanta coisa na minha vida, eu falo, graças a Deus, eu não sofri. Eu sofri. Mas eu olho pra trás e falo, graças a Deus, eu não deixei de ser essa pessoa. Sim, quem E perde, você tá realmente, mais do quem que perde essa. são essas pessoas. Eu sempre tive esse muito pensamento. Até quando eu tava namorando, tipo, eu tenho uma coisa que eu não tenho. Hoje em dia eu tenho, mas eu tenho só com os meus amigos. Eu não sei o que acontece. Que é ciúmes. Eu tenho ciúmes dos meus amigos. Agora, quando eu tava namorando, eu cagava pra ciúmes. Porque eu pensava assim, cara, eu vou ter ciúmes por quê? Ah, porque e se ele estiver te traindo? Amor, se ele estiver me traindo, isso é incrível! Ele vai te trair numa segunda-feira no Meu Deus almoço. do céu, ele sempre estiver me traindo, ele vai me trair no almoço, enquanto estiver dormindo, ou enquanto estiver fazendo cada coisa. Mas assim, quem perde é ele, porque eu sou uma pessoa muito legal. Tipo assim, sou muito legal mesmo, entendeu? E é isso. A pessoa que estiver namorando comigo, ela vai ser, assim, é comédia todos os dias, é filme de romance. Eu sou fofa, eu sou incrível. Então, assim, a pessoa vai estar perdendo muito. E perdeu, realmente. Mas é isso. Então, acho que eu sempre tive essa segurança em mim, questão a relacionamento, né? Eu acho que nas minhas amizades, os ciúmes é mais de tipo, entendi. Sei bem. Não, mas eu tenho ciúmes
de pessoas ficando com eles. Aham. Não, pode ficar com eles. Pode ficar. Meninas, podem ficar com os meus amigos, mas não fique perto de mim. É o tempo, né? A questão do tempo ali. fique perto de Falei, mim. esse tempo é meu. É isso, porque pra mim eles são, tipo, os meus irmãos. E eu igual o Leonardo, meu irmão. Pode ficar com meu irmão, mas assim, não fica com ele na minha frente. Fica muito tempo. Devolve. Não, assim, devolve um pouco. Agora, já deu de beijo, agora vem aqui, devolve. Que agora é hora da nossa dança, você tá atrapalhando. Atrapalhando o nosso rolê. Obrigada, pode ficar de casal. Mas é isso, já aconteceu de Miranda pedir desculpa pra mim por ter ficado com Sério? eles. Por quê? Já aconteceu. Porque o povo inventa tanta fique falando, ai, a Flávia, tipo, sei lá, após qualquer coisa, a Flávia tá apaixonada por um dos dois. A Flávia tá gostando deles. A Flávia, no off, eles se pegam. No off, tal coisa. Aí já aconteceu de uma menina ter ficado com Colas e falou, cara, quero pedir desculpa porque me chamaram agora falando que você é apaixonada por você, amor. Fica com esse querido, pode ficar com ele aí. Minha filha, eu quero um amigo dele, inclusive. Arrasta. Tenta falar com ele pra me arrastar o amigo dele. Resolve minha vida aí. Inclusive, agora que você entrou na vida dele, pelo amor de Deus, me ajuda, faz uma ponte, entendeu? Porque às vezes ele não quer fazer, porque sei lá o quê. Cara, e as meninas devem ficar malucas, né? Que ele fica. Com outras meninas? Acho que hoje em dia não mais. É porque já pegou ali um Hoje em dia negócio. não mais, mas no início o povo acabava com ele. Gente, acabava com ele. Hoje em dia acho que o povo não liga. É que o povo tá conhecendo. Tá vendo que é o Colas da vida. Não tem E como. rolou ou não rolou com Colas? Não rolou, gente, não rolou. Não rolou, nem com Colas, nem com Bitar. É realmente, eu não consigo. Não consigo imaginar. É estranho, eu não sei. Que é fique estranho. claro, né? Que fique claro. Eu acho que, tipo, a relação que a gente criou foi muito de irmão, sabe? Muito de irmão. Eles têm um cuidado muito de irmão. Eu tenho um carinho muito, 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 muito grande por eles. Mas é isso, tipo, o único ciúmes que eu tenho é realmente aqueles ciúmes de irmão mesmo. E, tipo, da mesma forma como eu amo meu irmão. Adoro o Leonardo. Mas devolve. É isso, pode dar uns beijos, mas assim, ali, atrás da moita, onde eu não consigo enxergar. Mas eu falo isso, mas eu viro amiga de todos os meninos que eles ficam. Não sei o que acontece comigo também. A amizade vem depois. Eu falo assim, você vai ficar Uma com coisa ele? é um momento ali. Você vai ficar com ele, vai ficar com ele. Vai ficar a noite inteira com ele? Vou. Pois bem, a partir de agora nós somos melhores amigas. Vamos no banheiro juntas, passar maquiagem, e é isso. E aí, Melhor ser amiga do que inimiga, Do né? que Já que vai inimiga. ficar a noite inteira. já que vai ficar aqui dançando com ele, então vamos dançar junto. Não vai atrapalhar meu rolê, não. Mentira, eu nunca atrapalho. Gente, eu viro muito amiga delas. Ele fica bravo. Ele fica tipo, tá, e agora outras pessoas. Outras pessoas, mas agora tem a minha amiga, você vai respeitar ela. E quando é o contrário? Quando fica bravo também. Fica. Assume, cola. Mas eles não assumem que ficam bravos. Na verdade, o Cos ele fica de cara fechada. De início, ele não assume que fica de cara fechada, mas ele fica de cara fechada. O Bitar, ele fica, minha atacante, camisa 10, minha garota, isso, aquilo. Depois ele fica. Depois o Cos fica também. Isso aí. Nossa, agora entendi porque você vem toda hora pra Goiânia. Agora entendi porque você gosta de Goiânia. E nesse esse feriado, a gente foi pra uma balada. Aí eu fiquei com o menino. Aí a primeira coisa que ele fez foi tirar uma foto e colocou. Tá aí, ó, o motivo dela gostar tanto de Goiânia. Vou fazer isso com ele também, tá Ele aí. postou? Postou nos stories. Aí no dia seguinte, eu postei, gente, que dia leve, que dia feliz, que dia... Aí os meus seguidores, eu já sei porque você acordou tão feliz, o Colas já postou. O Colas postou o quê? Aí eu vou abrir os stories do Colas. Assim, e eu assim, rindo pra pessoa, dando meu love da minha vida, como se fosse o meu namorado. E ele, agora entendi. E foi desse jeito. Ele fala que ele não tem ciúmes, não. Mas ele tem sim. Tem. Assume que tem ciúmes. Adorei. Tem ciúmes. Mas tem. Mas é mais isso. Acho que é mais a nossa parceria mesmo. E como que foi esse relacionamento que você teve? Eu digo, se você quiser falar, tá, sobre isso. Como que foi o término? Digo questão do motivo ou maior dor que você teve em relação a isso. Como que você... Você já falou, né? Como que você fez pra... Não, mas ainda tô passando pelo processo, tá, gente? Não tô limpa, não. Ainda Não tô pura. Não tô pura. Não tô pronta pro play. Não. Pelo amor de Deus. O povo querendo que eu namore todo mundo. Eu falo assim, Deus me livre, pelo amor de Deus. E gente, você namorou quanto tempo? Quase 4 anos. Tá tomando uma água. Quase 4 anos. O porquê que é tão importante, assim, tipo... O porquê que eu vivo tanto nesses últimos meses...
é porque, vamos fazer uma análise bem rápida. Eu saí do ensino médio, teve 1 ano de faculdade, no segundo ano entrou uma pandemia. Eu fiquei 2 anos numa pandemia, tipo, fora do meu vínculo social. Então, eu me desvinculei dos meus amigos. As minhas amigas que estão comigo até hoje do ensino médio realmente são guerreiras pra sempre mesmo. Porque se elas estão comigo até hoje é porque permaneceram e é pra ser pra sempre. Agora, foi desvinculada uma relação de amigos lá desde a pandemia. E aí eu comecei a namorar no final da pandemia. Então foram já 2 anos sem contato com o mundo externo. E aí eu comecei a namorar com meu ex. Ele era o melhor amigo do meu irmão. Então já tinha um vínculo, assim, de amizade. Ele já era um amigo meu. E aí foi isso. Aí eu namorei com ele durante quase 4 anos. Foi um bom relacionamento. Não vou falar que foi um relacionamento ruim. Teve momentos, tipo, pesados, assim. Pesados eu falo de não sei dizer. Difíceis, né? Difíceis mesmo, sabe? Mas não vou falar que foi um relacionamento ruim, porque não foi um relacionamento ruim. Acho que a parte que mais me doeu, assim, foi que foi do nada. Por mais que tinha problemas, eu jurava que eu ia casar, ter filhos com aquela pessoa. A gente ia comprar no apartamento no ano passado. Então, a minha vida tava sendo toda esquematizada pra isso. Meu sonho é casar, ter filhos. Então, pensei, caraca, eu vou realizar o meu sonho. Eu sempre quis casar até os meus 25 anos. Eu esquematizei minha vida pra casar até os meus 25 anos, pra no máximo 27 ser mãe. Então, só que assim, eu tô com 23, até agora nada. Tá batendo na Tá porta. batendo na porta, meu sonho aqui me cobrando. Então, foi um choque, assim, pra mim por conta disso, porque eu não esperava. Pra mim, era naquela cabeça, nossa, é um amor incondicional que ele tem por mim, então vai dar tudo certo. Sem contar que, pelo fato de ter desvinculado nessas questões de amizades, eu não tinha nele só um relacionamento. Ele era meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Um porto seguro. Então, as partes que eu ainda sinto é, tipo, quando eu tô mal. Ou, sei lá, hoje em dia eu fico triste por alguma coisa. Meu dia não foi bom. Eu chorei o meu dia porque meu dia não foi bom. Aí eu pego o celular e falo, não posso ligar. Tipo, não tem mais pra... Pra quem liga, pra pra onde quem ligar. voltar, né, digamos. Tipo... Nesse sentido. Sim, nesse ponto, assim. E... Porque era sempre assim. Qualquer problema, ligava, conversava, falava de qualquer coisa. Então, além de ter um relacionamento, eu também tinha um melhor amigo ali naquele momento. Então, quando eu perdi esse relacionamento, porque ele terminou. Desculpa. Quando eu perdi esse relacionamento, foi tipo como se eu tivesse perdido muita coisa. Foi no ano passado. Foi em agosto. 1 semana antes da minha formatura e do meu aniversário. Ai, um beijo, querido. Que Deus te abençoe muito. Todo o sucesso do mundo pra você. Mas, não, de verdade, eu espero as melhores coisas, assim. Por mais que eu sofri muito. Foi muito difícil. No final, você vai conhecendo a pessoa, porque a pessoa... Não sei. Eu acho que... A gente vê de fora, né? Na hora que a gente Não afasta, é nem a ver gente de consegue. fora, Cíntia. Eu acho que, fazendo uma análise bem rápida, eu acho que quando a gente tá dentro de um relacionamento, a gente faz de tudo pra lutar pelo aquele relacionamento. Então, a gente quer ser a nossa melhor versão pra aquela pessoa. E mesmo com as dificuldades, eu acho que a gente quer ser a melhor versão, mesmo assim, pra aquela pessoa, porque a gente não quer perder aquela pessoa. Entendeu? Quando você já terminou, você não tem o que perder. Então, você vai tratar do jeito que você quiser tratar. Entendeu? E foi assim. Então, acho que pra mim isso foi o choque de realidade. Porque eu nunca fui tratada da forma como ele me tratou quando a gente terminou. Então, teve momentos assim que eu me culpei. De tipo, ele terminou e eu que me culpei. Tipo, a culpa é minha. Faltou alguma coisa. Não faltou nada. Eu realmente fui eu. E a pessoa só não quis. Ele tinha falado na época que ele não tava bem psicologicamente. Pensei, caraca, sou psicóloga, tá tudo certo, vamos dar um jeito nisso, amor. Ei, terapia nele. Faz terapia. Não quero fazer Um terapia. remedinho. É isso. Você precisa... Um remédio, um floral, sei lá. Vamos, bora? Um negocinho. Vamos. Não sei. Brincando. Ai, não sei, eu tô confusa. Não precisa ficar confuso. Vamos conversar aqui, a gente não vai ficar confuso mais. Tá confuso no quê? Ah, não sei o que eu quero pra minha vida. E realmente, eu acho que, querendo ou não, aí eu vou me valorizar um pouquinho nessa fala de agora.
Eu acho que eu sou uma, uma mulher, não vou nem falar uma menina, mas eu sou uma mulher muito pra frente. Vou fazer 24 anos em agosto, mas desde sempre eu sempre tive minhas metas e os meus focos, entendeu? Então, eu quero ser psicóloga, eu quero ser influenciadora, e eu vou ser psicóloga, eu vou ser influenciadora. Eu, eu vou ter o meu sucesso, eu vou casar e eu vou ter filhos, e os meus filhos vão ter esses nomes, eu quero a minha vida desse jeito. E é isso. Ah, mas é, se você me perguntar, Flávia, o que você faria, o que que você estava fazendo com 16 anos? Com 16 anos, de verdade, Cíntia, eu estava pesquisando no YouTube como que funciona um processo de fertilização in vitro. Eu estava pesquisando como que funciona o processo de adoção, porque esse era o meu foco desde criança, é ser mãe. Então, eu pesquisava, eu estudava, eu tinha essa meta e eu ia atrás. E, às vezes, para uma pessoa que tá te acompanhando, é muita pressão. E ele falava muito disso. Ah, é muita pressão. Ai, é muita coisa. Ele Porque era mais velho? ele era um ano mais Mano, novo. aham. Um ano mais novo. Ele trabalhava como estagiário num banco. Então, um dos problemas dele é que ele queria passar numa prova pra ser efetivado no banco. E eu incentivava muito, tipo, não, você vai, é isso, sua meta é essa, então vamos atrás, vamos estudar, vamos fazer isso, aquilo. Te ajuda a pagar a prova. Paguei muitas provas. E não vingava. E eu falava, tipo, na época eu falava, vida, não é pra você isso. Tipo, vamos aceitar, Deus tá falando que não é pra você e pronto. Não, eu quero, se você quer, então tô aí com você. Então, eu acho que era mais isso, tipo, essa parte essa força, assim, que a pessoa, que eu acabo tendo, acaba pressionando. E quem não tem o mesmo ritmo, acaba não acompanhando mesmo. E cai fora. Eu E cai sou assim fora. também, assim, nada. Hoje eu tenho um relacionamento. Cara, mas isso foi conversado desde o início, porque eu acho que depois que a gente passa um tempo ficando muito tempo sozinho, Uhum. cara, é muito difícil, Sim. né? Você abrir algo que pra mim hoje eu não abro mão de nada. Não abro. De nada, nada, nada. Igual quando eu tô em semana, por exemplo, de gravação e outras coisas também. Formei em nutrição ano passado, vou atuar na comportamental, Ai, amo. que eu amo também. E, assim, algo pra mim, o mais importante é isso, sabe? Você não negociar quem você é, suas Uhum. prioridades. Tem semana que eu não consigo, eu esqueço. Uhum. Porque eu tô tão focada com as minhas coisas. Se estiver com minhas amigas também, eu vou entregar tudo que eu tenho ali pra Sim. aquele momento. E é o que você falou. E se uma hora acaba? Pra onde que Uhum. eu volto? Quem eu sou no mundo? O que eu tenho? O que eu tô fazendo? E Mas você quando eu pensar isso voltei, da eu sua idade é voltei. muito importante. Então, mas eu tive esse pensamento, mas quando eu voltei ainda perdida. Eu ainda tô É perdida. claro, porque tem Ainda toda uma tô. história, né? Tem tudo um costume. E é difícil. É difícil. O processo do luto, eu falo isso pros meus pacientes também. O processo do luto, porque o término de um relacionamento é um luto. Só que é um luto extremamente doloroso, porque é um luto em vida. É um luto em vida. A dor da morte, ela existe. Só que, vamos supor, eu perdi meus tios, avós, meses atrás. Perdi, mas você entende que é isso, é a vida. Eles estavam sofrendo, morreram, e agora estão bem no céu, nos braços de Deus, e é assim que eu me conforto. Agora, É porque a morte não tem jeito, a né? morte não tem jeito, entende? É uma dor assim que eu costumo falar que o luto você não supera, você acostuma. E você aprende a lidar com ele. Eu sinto saudade todos os dias, só que é uma coisa totalmente diferente, né? Não diferente, não dá pra se comparar a dor de uma morte com a dor de um relacionamento, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é extremamente doloroso isso, porque a pessoa tá lá. Tipo, ela ainda tá no mesmo, na mesma terra que você. Você tem medo de. Não medo, mas receio de ir nos mesmos Ai, lugares. cara, isso é horrível. Você frequenta, você escuta músicas e você lembra da pessoa. E a pessoa existe, a pessoa tá viva. Só que ela não faz parte da sua vida. Ela morreu na sua vida. É É um muito louco. personagem de uma série que saiu do Da quadro Netflix. da Netflix. E você tá tipo, tá. E aí? Não, é insubstituível. É tudo isso, sabe? Então, eu acho que é mais isso. É um luto que você não tem com quem conversar. Não tem com quem conversar, porque por mais que você converse com seu psicólogo, que eu faço terapia, por mais que você converse com seus pais, por mais que você converse com seus amigos,
tem um peso. Tem um algo peso. ali E que é ninguém só o vai tempo, entender. né, que vai. E ninguém vai entender. Eu acredito que quando você encontrar uma outra pessoa, o pai dos seus filhos, aí você vai conseguir olhar e fazer muito essa comparação. No sentido de positivo, né? Não, De isso comparação. sim. Falar, cara, aí a gente começa a encontrar tantos pontos. Foi assim comigo. Uhum. Eu já sofri de Uhum. Meu Deus. Eu sei o que é isso de você andar na rua, cara. Eu lembro que eu não queria ver a pessoa de jeito nenhum. Sei lá, uns 10 anos atrás. 7 horas da manhã. Foi quando eu comecei a ir pra academia também. Foi ótimo. sempre Eu falo, assim. cara, nossa, A obrigada. academia tá cheia de 7 horas pessoas. da manhã, numa cidade de 500 mil habitantes. Ah, não. Eu encontrava a pessoa. Ah, não. Toda hora. Cara, eram umas coisas. Eu falava, tá de sacanagem. Eu ainda tava acordando. Não, tem dias, eu não vou mentir pra vocês, não, 7 tá? horas da manhã. Eu não vou mentir, Nunca tem mais dias... eu vi. Tem dias que eu quero encontrar, sim. Ainda- Os dias que eu tô Não, muito bonita, muito gostosa, eu falo assim, não, eu gostaria muito que a pessoa aparecesse aqui no meio da rua e visse o quão linda eu tô nesse momento. Porque, pelo amor de Deus, depois eu penso, não, minha filha, você não nasceu pra isso, você não nasceu pra provar pra Ninguém. pessoas que saem da sua vida que você tá bonita. Não, minha filha, você tá bonita mesmo. Grava story. Aí eu vou lá e gravo story. Gente, eu tô muito linda hoje eu tô diferenciada. Nossa, hoje Tem uma valorizem. luz diferente. Hoje eu tô tem com um uma negócio luz diferente. Vocês vão valorizar, tá? Porque não é assim todos os dias, não. Então é desse jeito. Eu E gosto. você olhar pra essa questão, né, da dor ali, é muito maduro, porque tem gente que termina e não olha, né, pra essa dor que ela ainda existe. Dor no sentido de uma dor, né, ainda. Uhum. Essa questão do luto mesmo, com Não pessoas enxerga em como vida. luto também, né? E começa a viver de uma forma sem propósito, aí a pessoa se perde. Porque não é porque você vai numa festa, você tem vários amigos, você tá perdida, né? Exato. Pelo contrário, eu, por exemplo, também sempre fui esse tipo de pessoa. Que eu me recarrego com pessoas, sabe? Eu até falo isso pro meu namorado, porque ele é mais introspectivo. E a gente se dá super bem. Eu falo, cara, enquanto você precisa dar uma isolada do mundo, eu preciso ir pra fora. Sim. Sabe? Igual isso aqui pra mim é uma terapia. Eu falo, Sim. eu tô aqui, cara, o tanto que eu já aprendi de conversar, de sair também, de estar com minhas amigas. Outro dia encontrei minhas amigas, já tinha uns 4 meses que a gente não encontrava, porque uma casou e tudo. Tem que assim. Eu aqui em São Paulo, Tem que casar todo mundo junto. Tem que estar todo mundo junto, gente. A gente combinou no ensino médio. Exatamente. Cara, a gente encontrou, sei lá, umas 7 horas da noite, a gente foi até 4 horas da manhã, conversando, brincando, jogando, saindo. Nossa, foi muito bom. Que delícia. E, cara, é isso, sabe? E aos poucos, né? E por que a psicologia? Eu acho que a psicologia, ela tá ligada a toda a parte da minha vida. Eu acho que desde a minha infância até todas as coisas que eu já passei, assim, tipo, pra minha vida. Desde situações de escola, onde professores, diretores de escola, já teve dona de escola, minha mãe sabe disso, dona de escola que falou que eu era retardada. Falou com essa palavra. Ela, não quero essa menina na minha escola. Não é que ela não queria. Ela falava que tinha que procurar um tratamento porque eu era retardada. Primeiro aninho. Meu Deus do céu, não tinha nem tempo de ter um diagnóstico. O povo já dava diagnóstico antes de ter diagnóstico. Tinha acabado de chegar no mundo. Acabei de chegar no mundo. Isso aí é retardada. Retardada, tipo, eu falo de questões de ter problemas mentais, né? Então, a parte de toda essa parte educacional, assim, de aprendizado, assim, eu passei por muitos maus bocados. Consequentemente, eu não tive muitas boas relações, tipo, de amizade. Tem algumas amizades da época de fundamental, mas são muito baixas mesmo. Porque eu realmente passei por poucas e boas. Isso influenciou também até nas minhas relações, assim. Autoestima, a questão de amor próprio. Porque autoestima e amor próprio estão caminhadas juntas. Então, de tanto falarem que eu não era capaz, até hoje, às vezes, eu acredito que eu não tenho capacidade. De tanto falarem, porque falavam, colegas de sala, falavam que eu não era bonita, falavam do meu sorriso. Sempre falavam do meu sorriso. Isso não é de agora, de coisa de internet. Hoje em dia, por conta de comentários de internet, hoje em dia eu tô fazendo o meu tratamento. E não falo nem por conta deles, assim. Mas marcas me viram, a Invisalign, no caso, tá agora comigo. Porque acho que foram tantos comentários que as pessoas começaram a agitar. Miles que vem, parabéns. Hoje eu tô fazendo um tratamento ótimo, maravilhoso. Mas você Grande sabe que, beijo. assim, pra mim o que incomoda nesse tipo de gente
a muito questão mais sobre... é a sua alegria que sai da sua alma. Isso Não é sim. sobre o que tem por fora. Isso sim. É sobre Falam o que que eu sou sai forçada, por dentro. falam que eu sou... você não é desse jeito. Falam muita coisa. Então, eu passei por muitas coisas, inclusive de amigos, já passei por assédio, quase um abuso sexual, assim, com uma pessoa que vivia dentro da minha casa, que era o meu melhor amigo. Então, já passei por isso. Consequentemente, nunca tinha tido ansiedade na época. Comecei a ter ansiedade. Eu guardei muito pra mim, porque eu tinha muito medo. Porque acontece essas coisas com a gente, de assédio, quase um abuso mesmo, que rolou. Mas e você tem medo de falar. Você tem medo de falar e as pessoas não acreditarem em você. Você tem medo de falar e era... Porque além desse abuso que tinha, era um relacionamento muito tóxico de amizade. Era um amigo que olhava pra mim e falava: por um homem querer você vai ter que colocar um silicone. E eu falava: meu Deus do céu, meu peito é muito pequeno. Você vai ter que emagrecer. E eu já era muito magra. Eu já acho que pesava 55 quilos, 53 quilos. Você vai ter que arrumar esse dente. Não sorri pras fotos, que seu sorriso é horrível. Não sorri pras fotos, faz assim. E minhas fotos eram assim. Tipo, encarando, porque é muito sexy. Era meu melhor amigo, então, tipo, ele tá falando pro meu bem. Tá falando pro meu bem, e é isso. Ele é homem, e ele sabe o que os meninos gostam. Então, até isso um pouco, minha maturidade demorou um pouco pra chegar. Até menstruação. Eu fui menstruar lá com os meus 18 anos, quase. Flavinha. Então, meu corpo demorou pra desenvolver. Então, pro ensino médio, entrando no ensino médio, você não ter corpo, cara de criança, sempre tive cara mais nova do que eu já tive, do que eu tenho. Então, acho que muita coisa influenciou pra eu ter os meus problemas, assim, de aceitação, sabe? E essa marca, assim, do assédio, acho que foi o gatilho pior, que foi onde eu guardei muito pra mim. Porque como ele era meu melhor amigo e ele frequentava muito a minha casa, eu tive receio de contar pros meus pais, na época. E os meus pais não deixarem mais ver ele, tipo, por proteção, que é o óbvio, o óbvio, de tipo, porque como enganava muito bem, acho que eu tenho essa mania de me relacionar com pessoas que enganam muito bem. Engana muito bem, engana até os meus pais, que eles acreditam até, e eles são muito inteligentes. Mas é isso, são pessoas realmente, tipo, narcisistas, pessoas bem manipuladoras, assim, que entram de sorrateira, assim, na sua vida e vai modificando a sua vida. E quando você vai ver, você tá no fundo do poço. Você perdeu sua identidade, né? Você perde. Que vem muitos contam muitas histórias tristes pra você ficar ali. Nossa, minha filha já passou que vai com acabar amizade, com tudo. com relacionamento. Com tudo. Nossa, porque sem você eu não vivo. Tá vivendo. O povo, ele continua vivendo e você que tá no fundo do poço. É uma coisa bizarra. E aí, acho que eu fiquei uns 4 meses guardando isso pra mim. E era um momento, tipo assim, bem solitários mesmo. Porque eu não queria que ninguém soubesse. Porque eu não queria que pensassem mal dele. Caramba, né? Empatia, né? Empatia e era um abuso psicológico. Porque como eu não tinha amigos na minha escola, era apenas ele. Ele falava, se você é, tipo, eu sou o seu único amigo. Tipo, eram umas jogadas num tipo de, tipo... Ele não falava diretamente isso, mas dava a entender. E realmente eu acreditava de que se eu fosse perder essa pessoa... Você ia perder tudo. Tudo. Eu não tenho amigos. Eu tenho ele. E é isso. Se eu perder ele, eu vou perder todo mundo. Não quero perder todo mundo. Então, não era nem questão de empatia. Eu acho que eu tinha medo. Também acho que uma empatia também por se preocupar. Porque eu lembro que quando aconteceu o assédio, foi numa balada. A gente tava saindo de uma balada. E aí, tipo, começou a passar, tipo, mão por dentro do meu corpo, assim, tipo, por dentro do vestido. De falar... Não sei nem se pode falar essas coisas aqui. Pode. Mas, tipo, de falar... você tá gostando. E eu era muito inocente, assim. Até hoje, pra algumas coisas, eu sou muito inocente. E eu ficava, tipo, eu nunca tive relação sexual, mas acho que isso não é tá excitada. Ele, não, você tá excitada. Você tá gostando. Porque o bico do seu peito tá duro. Então, se tá duro é porque você tá excitada. Eu falei assim, gente, eu nunca ouvi isso na vida. E eu ficava, tipo, não, eu acho que não tá. E era um momento, jogo, né? Um jogo, e, tipo, no meio da rua. E no meio da rua não, assim, tipo, numa calçada, assim, escura.
E eu falava, não, tipo, não quero. Tipo, não quero, se afasta. E aí, porque eu gostava dele também, né? É meu melhor amigo, mas eu gostava dele. E aí, porque era muito isso. Meu único amigo, única referência de homem, aí você fanfica. Falsa proteção Você ali que fanfica na você... sua cabeça de que ele te gosta e te ama. Porque quando eu comecei a me valorizar, ele começou a falar que gostava de mim. É muito assim. Uhum. E aí eu lembro do dia, eu lembro de pegar o telefone e ligar pro meu pai. Falar pro meu pai me buscar no rolê. Aí meu pai foi me buscar. Eu lembro de ter a consciência, porque eu tinha bebido naquele dia. Eu tava bêbada naquele dia. Eu lembro de ter a consciência de pensar, eu não vou falar pro meu pai agora, porque se eu falar pro meu pai, ele vai descer desse carro, ele vai arrebentar o cara. E assim, não é nem a cara do meu pai arrebentar o cara, mas eu acho que, tipo, eu tenho certeza que se alguém mexer comigo por algum jeito, tipo, no calor do momento, de instinto de proteção, com certeza ele iria ou colocar o cara na parede e, tipo, coagir. Ou cometer uma loucura. Cometer uma loucura. Porque você não sabe. Eu não sabia, eu não imaginava o que o meu pai poderia fazer Uhum. pra me proteger. Claro. E aí eu falei assim, eu não vou fazer isso porque o menino tem 18 anos. Por mais que ele tenha 18 anos, o mais velho é meu pai. Quem vai se ferrar nisso vai ser meu pai. Então, é mais uma outra dor de cabeça pra passar. Aí passou no dia seguinte eu fingi que nada aconteceu. No outro dia, nada aconteceu, nada aconteceu. Fingi que nada aconteceu. E aí foi indo até chegar um dia que eu tava. Meu irmão tinha ido viajar na época, a gente dormia no mesmo quarto. E foi a primeira vez, primeira noite, que eu dormi sem o meu irmão no meu quarto. E eu não dormia. Eu, tipo, não ficava bem assim, eu ficava mal, chorava. Acho que isso nem minha mãe sabe. Tipo, eu chegava, tipo, no banheiro, ligava o chuveiro. Aí eu chorava porque ninguém ia escutar o barulho do chuveiro, não ia me escutar. E aí eu lembro do dia, que era de madrugada, 2 horas da manhã, sempre esse horário. A gente nem escuta as vozes da sua cabeça esse horário, vai dormir. E aí eu lembro de. Eu tenho muita mania de ficar na janela conversando com o céu, como se eu estivesse conversando com Deus. Eu escolho a estrela mais brilhante e ficava conversando. E aí eu ficava falando, tipo, eu tava conversando, só que nesse dia exato eu não fui conversar. Nesse dia exato eu só fiquei lá na janela, olhando as estrelas. E eu morava na época no 7º andar. Eu lembrava de olhar pra baixo, ver o parquinho. E vinha, por Deus, vinha uma voz falando: pode ir. Pode ir, porque ó, a sua mãe vai ficar triste. Seu pai vai ficar triste, mas eles têm o Léo. Eles vão ficar tristes, mas eles não vão ligar. Tipo, não vão ligar assim, eles vão superar. Vão entender. Vão ali. entender e vai esperar. E aí tinha uma outra coisa que aí eu falo que hoje em dia eu tenho muito como testemunho, como uma prova de que Deus tá sempre comigo na minha vida. Porque eu lembro que naquele momento que eu olhei assim, eu senti uma força tão grande me empurrando pra trás. E uma voz tão forte, por Deus, pela vida do meu afilhado, que é o maior bem da vida. Falando, vai pra sua cama agora. E eu saí correndo, parecia que eu vi o bicho-papão. Eu coloquei o cobertor em cima do meu rosto, como se eu tivesse 4 anos de idade, com medo do bicho-papão. Coloquei, acho que, tipo, uma música. Coloquei o cobertor, tipo, em cima de mim. E fui dormir. E apaguei. Eu não lembro como eu consegui dormir, mas eu apaguei. Caramba, No dia seguinte, acho que eu fui conversar com a minha mãe de alguma coisa. E acho que a minha mãe tinha comentado alguma coisa sobre... Ai, não, porque fulano tá com depressão, porque aconteceu alguma coisa. Aí eu... Que? Depressão? Aí eu comecei a militar tanto, que a diva, simplesmente, eu só lembro só do movimento. Ela pegou o controle. Você quer conversar? Quer falar alguma coisa? Eu não quero conversar sobre nada, tá tudo certo. Tá tudo bem equilibrado, graças a Deus. Você quer conversar sobre alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? Você está com depressão? Eu, claro que não, amor. Alegria! Segundo ano de psicologia, de faculdade de psicologia, você acha que eu vou estar com depressão? Já domino tudo. Meu a amor, mente... já tô no 3º semestre. Evoluída, tá? Evoluída. Aí ela falou assim, perguntou mais uma vez, não tem nada pra você falar? Aí eu desabei. Aí eu falei assim, ó,
4, 5, 6 meses atrás aconteceu isso. Eu Nossa, só lembro dela guardou falando. muito tempo, né? Eu só lembro dela falando, Alan, que é o nome do meu pai, vem aqui, escutar isso aqui. Eu pensei, meu Deus do céu, é agora que ele vai entrar no carro, que ele vai ir atrás do menino, que vai fazer tal coisa, tal. Não, pelo contrário. Acho que eles só escutaram e ficaram, tipo, acho que em choque também, tipo, decepcionados, provavelmente, com a pessoa. E preocupados também comigo. Eu só lembro deles perguntarem, tipo, o que você gostaria que a gente fizesse pra te ajudar? Eu falei, eu acho que pintar o cabelo de loiro agora seria o ideal. E eles me levaram pra Porque pintar agora o cabelo. nasceu uma nova Agora história. nasceu uma nova mulher. Fui. O passado ficou pra trás. Agora o cabelo loiro vai reiniciar a minha vida. Botão de reset. E a partir desse momento, Reset. eu serei uma nova pessoa transformada. Igual o reloginho É de isso, 10, hora de 10. morfar. É isso. Eu amo. Aí eles foram, me levaram, eu passei o dia inteiro no salão. Fiquei loira. No dia seguinte, voltei a chorar. Porque os problemas não saíram com a química do meu cabelo. Os problemas não foram embora. E aí tive que fazer terapia. Tive que me tratar de um jeito diferente. Aí foi, a terapia salvou, assim, minha vida, com certeza. Inclusive, sou grata a Luciana até hoje. Não faço mais terapia com ela, mas ela que me tirou realmente do fundo do poço mesmo. Porque eu não enxergava. Tipo, a terapia te resgata de pontos que você nunca viu, assim, nunca parou pra perceber, de tudo. E aí, passa um tempo, eu já tava voltando, assim, tipo, pra minha vida. E a minha ligação que eu falo que eu tinha com meu ex-namorado de muita amizade era por conta disso, porque ele era muito meu amigo nessa época. Então, eu desabafava muito com ele sobre, entendeu? Era um jeito de, tipo assim, eu postava qualquer stories depressivo, assim, sabe? Tipo, a vida é cinza e a vida, ela não vai pra frente nunca. E uma frase desmotivacional. E aí ele me chamava, tentava me animar, fazer umas graças e tal. O ruim da minha vida é que eu gosto do povo engraçado, entendeu? Aí o povo é muito engraçado, me enrola demais. E quando você vai ver, já tá casada, tem 3 filhos. É desse jeito. Sua mãe ainda é melhor. Sua mãe... É desse jeito sempre. E foi muito disso. E aí entrou a pandemia... Logo depois, porque eu lembro que foi um mês depois que eu contei pros meus pais disso, entrou a pandemia. Porque eu lembro que o meu irmão foi viajar e logo depois, quando ele voltou, já voltou a pandemia. Já começou a pandemia. E aí, quando voltou da pandemia, eu voltei a trabalhar presencialmente. E aí comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico. Comecei a ter muita coisa. E isso tudo enquanto eu tava fazendo a minha faculdade. Eu entrei, assim, pra esse mundo por conta das minhas dificuldades de aprendizado, por conta dos meus problemas de autoestima. E aí, conforme o tempo foi passando com a psicologia, eu fui passando por depressão, crise de pânico, ansiedade, problemas com o meu corpo, problemas de aceitação, autocobrança que eu tenho demais, entendeu? Então, eu acho que tudo isso influenciou pra eu buscar e tentar mudar a vida das pessoas. Inclusive, eu já fui professora assim, né? Fui auxiliar de classe durante 2 anos numa escola. E eu entrei com o propósito de, tipo, eu sei como que é estar do lado aluno. Eu vou ser diferente. Eu vou ser uma professora diferente. E era uma coisa assim, eu era auxiliar de classe, e auxiliar de classe que era comentada dentro de casa. Não era nem a professora. Hoje em dia, a minha melhor amiga é a mãe da minha aluna. Caramba! É a mãe da minha aluna. Legal. Beijo, Lívia. A Prof. Flávia te ama muito, você sabe disso, né? É isso. E beijo, Drica, também. Eu amei tanto, com tanta intensidade, porque acho que a Lívia, quando eu entrei pra escola, foi bem quando eu tava passando por esse processo de depressão. Uhum. Então, quando eu entrei na escola... E eu conheci a Lívia, ela tinha 1 ano e meio, tá? Ia fazer 2 anos. Eu quase fiz a festinha de 2 anos dela. Entrei, acho que 1 mês depois. Ela me salvou. Com o carisma dela, com o sorriso dela, com o jeito dela. Tinha às vezes que eu tinha crise no meio da escola. A professora. Crise no meio da escola. Ela, com 2 anos de idade, vinha com o paninho dela. Enxugava minhas lágrimas. Falava que me amava. Caramba. Chegava no Dia das Mães, acho que teve um Dia das Mães que ela chegou em mim e falou assim... Eu falava, sabe que eu tenho 2 mães? Falou assim, que você tem 2 mães? Eu, no mundo de hoje em dia, né? Você fala que você tem 2 mães, tá tudo certo, tudo safe. Nossa, que legal, mas eu já vi seu pai.
curioso, que fofoca boa, conta aí pra mim. Você tem 2 mães? Conta aí, o que aconteceu? Ela, não, tenho 2 mães. Eu tenho a mãe que mora comigo e eu tenho a mãe da escola. Eu falei assim, a mãe da escola? Ela é, Pro Flávia, você é minha mãe da escola e eu tenho minha mãe que mora comigo, que eu tava na barriga dela e tudo mais. E aí tem toda essa relação. Hoje em dia, os meus pacientes, eles falam muito sobre o quanto eu sou diferente, o quanto eu sou uma psicóloga diferente, porque além da minha luz, que eles falam, além do meu brilho, da minha alegria, porque do jeito que eu tô conversando com você, eu converso com os meus pacientes. É assim, eu não fico... Uhum. Eu acho isso horrível. Uhum. Né? A pessoa que eu não... vou lá e falo. Acho... E eu falo desse jeito, falo assim, Mona, vamos parar um pouco pra pensar? Tá errado isso, né? Vamos refletir? Lição de casa pra você, vai ter que pensar nisso, eu quero que você faça uma tabelinha no Excel pra mim, eu quero que você traga isso impresso e com a assinatura autenticada, eu faço umas graças, eles gostam. E eles falam, nossa, você fala como se você entendesse o que eu sinto. E eu não falo pra eles, tipo, eu entendo o que você sente porque eu passei. Não, eu não falo isso porque é o momento deles, entende? Mas eu sei o que eles sentem. Eu sei o que é ter uma crise de pânico, eu sei o que é ter uma crise de ansiedade, eu sei o que é ter uma depressão. Eu sei o que é você tá triste e você tá com medo de você voltar pra aquele fundo do poço. De você ter pânico de você voltar pra uma depressão. Eu sei como que é esse sentimento. Então eu sei o que eles passam, entendeu? Eu acho que é mais isso. Acho que tudo isso influencia. Inclusive, a Flá-terapia foi criada pra isso. Perfeito. Todos os textos. Eu acredito que uma das frases aqui, né? Essa aqui, o propósito da vida é fazer sentido. Que eu acredito que todo propósito esconde uma dor. Porque você só pode ensinar o caminho pra alguém se você passar de fato. Se você tem essa experiência. Tem aquela frase, ontem a Isabela até falou isso, que é uma frase que eu gosto muito. Que é, né? Domine todas as teorias. Não, domine todas as técnicas. E todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. E eu percebo isso muito, sabe? Em várias profissões. Eu formei em nutrição, mas eu tive problema com a compulsão alimentar. Sim. Foi horrível. Só que eu falo, só tô aqui hoje porque eu fui pra terapia. E aquilo ali, o meu mundo abriu, eu me encantei por autoconhecimento, trocar ideia. Cara, foi horrível, foi na pandemia também. Mas você é formada em nutrição. E aí você ter problema com compulsão alimentar. Foi agora que eu tô começando a realmente entrar nisso, na nutrição, porque eu me culpava, falava, cara, qual que é a moral que eu tenho pra falar alguma coisa? Sempre fui gordinha, perdi 40 quilos de uma vez, entrei pra um patrocinador com o Juju Sulimento, Felipe Franco, aquela coisa toda, a virada foi muito rápida. Saí de uma história muito parecida com a sua no quesito de... Eu, por exemplo, sofri bullying por causa disso. A vida inteira, na adolescência, bullying. De repente, eu no Instagram, essa coisa da gente ir além, né? Me inscrevi num negócio, ganhei um patrocinador, entrei, vim aqui pro São Paulo. E foi uma loucura a minha vida, porque do nada eu tava com tanto de atleta, de fisiculturista, conhecendo pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, que me colocavam no lugar que eu falava, cara, eu não me vejo dessa forma. Aí eu não consegui processar aquilo tudo. Os 40 quilos que eu perdi, aí veio a pandemia. Eu fiquei tão viciada em academia, quando a pandemia chegou. Eu fiquei dependente emocional. Falei, não tem ferro. Só que a minha mente ainda estava fraca. Eu não fazia nada em casa. Sim. Eu queria academia, porque foi aquela questão ali. Só que assim, toda dor esconde um propósito, sabe? Aí eu entrei na parte comportamental, que eu falei, cara, tá tudo envolvido a mente da gente, né? A gente ter esse autoconhecimento também. Sim. E você fazer da sua dor virar um propósito de cura, acho que é o ápice da realização, sabe? Independente do que você vai conquistar, muitas coisas já conquistou, mas assim, você fez de tudo aquilo que te machucou, você faz fonte de cura pro outro. Tem gente que passa por isso... E quer ferir. Cara, é o que a gente mais vê, e vira pessoas sabia? amargas, vira pessoas secas. O Flá-terapia, ele nasceu por conta disso. Porque o primeiro episódio, se você for analisar agora, escutando tudo que eu falei... O primeiro episódio, eu tava falando sobre relacionamento. Caramba, que legal. Foi sobre relacionamento. Por que eu falei sobre relacionamento? Porque eu descobri... Eu descobri que o meu antigo relacionamento já estava num novo relacionamento. E eu fiquei, meu Deus do céu. Tipo, eu tô muito errada, eu tô isso, aquilo. Eu comecei a me cobrar. Tipo, realmente o problema era eu. O problema era tal coisa. Nossa, tudo. E aí eu comecei a escrever. Porque pra tudo eu escrevo. O povo fala, nossa, pra tudo pra você é um textão. Sim, gente, pra tudo é um textão. Eu adoro escrever.
E aí eu comecei a escrever, tipo assim, o que eu tava me sentindo, como eu tava me sentindo. O que era esse tipo de sentimento, que eu não preciso entrar num relacionamento agora só porque eu tenho que entrar. Eu só tenho que entrar no relacionamento quando eu me sentir pronta e preparada. E se você não tá pronta e preparada e você tá indo pra suprir uma carência ou algo do tipo, porque de duas uma, ou é pra suprir uma carência, ou realmente a pessoa não teve sentimento nenhum e tá seguindo a vida, entendeu? Mas se for por uma questão de carência, foi o que eu trouxe. A gente vai muito mais se machucar do que simplesmente solucionar um problema, E sabe? ter um relacionamento de verdade, né? Eu acho saudável. Eu acho que isso. E outra, você passou por um término. E eu falo isso sobre mim mesmo, eu não falo, tipo, dele. Eu realmente espero que esteja muito feliz mesmo. Uhum. Eu desejo coisas lindas e maravilhosas, tanto pra ele, pro relacionamento dele. Do fundo do meu coração, não desejo mal nenhum, nenhum. É, que seja muito feliz. Mas eu não me sinto preparada. Eu não me sinto preparada. Eu acho que eu ainda tô muito machucada. Uhum. Eu tenho uma frase que as pessoas falam muito, que é: você namoraria uma pessoa como você? E essa frase me fez gravar o vídeo. Que eu falei assim, cara, em outra época eu falaria, claro que sim. Sou incrível, perfeita, maravilhosa, gostosa. Sou engraçada, sou divertida. Mas, tá, de novo, você namoraria uma pessoa como você? Agora, não namoraria. Uma pessoa que pode ser muito engraçada. Eu sou muito engraçada, eu sou muito animada, eu sou muito feliz, eu sou muito luz, sou muito tudo isso que as pessoas estão falando realmente. Só que eu sou uma pessoa extremamente machucada, qualquer probleminha que tiver vai gerar uma briga. Eu não vou querer mais uma briga na minha vida. Não, então eu não gostaria de namorar uma pessoa como eu nesse exato momento, que eu tô em fase eu tô num processo. Eu tô trabalhando meu amor próprio. Enquanto eu não me amar o suficiente pra ser amada, eu não vou entrar num relacionamento. É porque o amor é aquilo que transborda, né? Eu fiz isso, deu certo, tá? Te falo por experiência E própria. você atrai aquilo que você se Transborda. enxerga. Exatamente. É isso. E assim, cara, eu sofri tanto, assim. E eu falei, eu não quero saber de ninguém. Eu nem olhava pra ninguém. Não olhava, ia pras festas. Aqui tenho medo em de me São apaixonar. Paulo, então, nossa, nem- muita coisa. Eu via aquela. Eu falava, cara, eu não tô nesse momento. Eu não conseguia nem me conectar com ninguém. Não tô. Porque eu tava buscando uma versão de mim que, graças a Deus, eu encontrei. Que é quando você pega e enche o seu copo. É Né? isso. E você passa a transbordar. É isso. Porque quando a gente tá com ele vazio, cara, se você for dar o que você tem aqui, você fica sem nada. Exato, você fica sem nada. E é por isso que muitos relacionamentos tóxicos e abusivos existem. Eu passei por um. E a prova disso, como que tava a minha vida naquele momento? Eu me amava? Não me amava. Eu gostava de mim? Não gostava de mim. Eu aceitava qualquer coisa, porque eu achava que eu merecia qualquer coisa. A gente aceita o inaceitável, né? Sim. Tipo assim, pequenos pontos, aí você vai deixando passar. Exato. E é o encontro de duas pessoas extremamente doentes. É o encontro de uma pessoa que tá doente porque ela não se ama, ela não se valoriza, ela não se cuida, ela não vê a importância que ela tem. E é o encontro de uma pessoa que também não se ama, porque a pessoa que faz o abuso psicológico, ela é tão doente quanto você. Porque pra ela se validar, ela precisa fazer com que você se diminua. Então, era muito mais fácil pro meu amigo da época falar que eu era horrível, porque, amor, se você for pegar uma foto dele agora, realmente, ele não é bonito não, tá? Realmente, sorriso era bonitinho e tudo mais, mas não tinha um conteúdo, sabe? As pessoas gostavam de mim, tanto é que quando descobriram o que aconteceu, muita gente se afastou da pessoa. Então, a pessoa entende que ela não tem um conteúdo legal, ela entende que ela não tem a beleza que ela fala que ela tem, a pessoa entende que ela não tem o raciocínio, uma inteligência que tem. Então, o que ela vê? É igual os haters. Tá vendo que você tá brilhando? Vai falar de alguma coisa. Então, sei lá, pintei meu cabelo, isso acontece. Pintei meu cabelo de loiro. Nossa, e esse dente todo torto? O que você vai fazer? Aí você coloca o Invisalign. Nossa, e essa gordura aí na sua barriga? Você tá bem gorda? Você tá obesa? Porque são comentários que eu recebo. As pessoas acham que eu não recebo hater, mas eu recebo as pessoas. Gente má no mundo existe a todo instante. Mas a gente tem que entender que isso é sobre o outro. É sobre né? o outro, é sobre totalmente o outro. É claro que no primeiro impasse, assim, você fica. Sabe? Você fica mexida, você começa a olhar pro seu corpo, você começa a se culpar, você começa a ver tal coisa. E beleza, a pessoa até pode não ser gordinha, mas tem alguma coisa ali que tá acontecendo.
Mas aí é muito mais fácil você apontar o dedo e falar que tá faltando em você do que você falar sobre você mesmo, Exato. sabe? Então, a pessoa fala muito sobre a vida dos outros, mas vai falar da vida dela. Ela não vai querer comentar. Até mesmo porque quando a gente tá dando conta da nossa vida, a gente não tem tempo. Não tem tempo! Pra cuidar Gente, da vida pelo do amor de outro. Deus, não tem tempo. Não tem tempo. São 3 empregos aqui, amor. São 3 empregos. É academia que você tem que fazer uma academia. É uma alimentação saudável que você às vezes não consegue fazer. Às vezes dá graças a Deus porque você tomou um café da manhã, gratiluz. Mas Jejum intermitente. jejum intermitente forçado. Forçado, Jejum magra. forçado. O importante é isso. Mas é isso, a gente não tem tempo. Não tem tempo pra fazer essas coisas. É, porque quem tá ali jogando hate em você, a pessoa tem muito tempo. Ela não olha pra ela mesma. Não. E ela vive se alimentando pra E esperando uma destilar falha. o ódio, né? E no esperando qualquer falha ali. E você pode ver que hater não tem perfil. É sempre um perfil sem foto. Nunca vi Ou- nenhum próspero jogando Nossa! hate. Com a vida, família, É. filhos, trabalho. Nunca. Não tem 10 seguidores, geralmente, essa pessoa Não. tem. Então, realmente, é uma pessoa que não tem coragem de mostrar nem o rosto de tão infeliz que a pessoa é. Acho que de tão sem amor que a pessoa tem. Porque, assim, pra mim, eu sou incrível. Eu vou colocar, assim, a minha foto de perfil. Bem bonita, escancarada no meu perfil. Se a pessoa não tá colocando nada... Ah, é que eu não gosto de ser eu gosto de ser low profile. Você pode ser, meu amor, mas pelo amor de Deus, você vai ficar sendo low profile pra ficar atacando os outros? Menos, né? Mas é desse jeito. Eu acho o ó. Ah, igual tem um fake que passa no meu Instagram, fica lá, alguém. Eles vão Alguém comentar. quem? Chama alguém um fake. Ah, tá. Fala, cara, Alguém, eu por favor. bloqueava, agora eu falo, vai, fica aí. Me todo dá mundo, engajamento, vai, Amorice. Vai me dar comenta. engajamento. Comenta bastante os meus stories. Curte bastante. E é isso. E pra Flavinha, quem é Deus? Como essa conexão sua com a espiritualidade? Como que você fala de fé hoje em dia? E o que isso significa na sua vida? Qual a importância das pessoas terem essa fé? E essa fonte, né? Que é inesgotável de amor, de coragem, de força. Deus, acho que é... Acho não. Deus é tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Minha mãe, ela brinca, ela fala que eu tenho uma conexão muito forte com Deus, porque tudo que eu falo, em menos de um dia, ele me responde. E é uma ligação muito, muito forte mesmo. Ele é simplesmente tudo na minha vida, ele tá presente em todas as partes, em todas as áreas. A religião em si, essa parte da minha fé, sempre foi muito simples e verdadeira, sabe? Eu sou neta de pastor, Ai, então eu tenho essa conexão forte, não é à toa. Eu adoro ver e escutar ele falando sobre as histórias, tipo, de Deus, assim para mim é reconfortante. É um abrigo, é um porto seguro também. Então, a tudo eu recorro a Deus. Eu sempre peço algo, tem coisa que ele não me entrega. E aí eu fico, por que ele não tá me entregando isso? E aí passa um tempo, ele me envia coisas 1000 vezes mais grandiosas. A prova disso é a internet. Eu sempre quis, só que é impossível. Simplesmente é impossível. Eu sempre faço uma oração de livrar-me de todo mal. E aí as coisas vão saindo da minha vida. Eu fico, não, esse aqui não precisa, não. Não precisa ser tudo. Esse mal não precisa de tirar, esse mal pode deixar. Tranca aí na gaveta, mas deixa aqui. Tranca. Inclusive, eu tenho hoje em dia eu tenho medo de fazer essa oração, porque eu falo, Senhor, se não for pra minha vida, tira da minha vida. Aí depois eu falo, não, calma aí. Mas também, se puder tirar, tipo, com cuidado, porque a última vez que eu falei, se não for pra minha vida, tira da minha vida, você tirou. Não brincou. Você assim, tirou assim da noite pro dia, literalmente. Vai com calma, deixa eu processar. Com calma. E é muito forte, assim. Eu sempre peço muita ajuda, muita força. E às vezes eu acho que eu não tenho força, mas depois eu olho pra trás e falo, cara, eu tô aqui. Se eu tô aqui com essa força, foi porque ele me deu essa força. E sendo autêntica, sendo verdadeira, porque, pensa, com tudo que você já passou, você poderia estar completamente escutando muito mais o seu medo do que a sua coragem. Porque a gente tem os nossos medos, né? Não é porque você tá ali colocando a cara, sorrindo, sendo você mesma, que você não luta, às vezes, com medo de um julgamento, porque a gente é ser humano, ou você não tá num dia legal. Sim. Mas ainda assim, você escolhe
a coragem, né? Acima desse medo. Sim. E eu acho que Deus é isso, né? A gente acreditar naquilo que a gente sente. E como que você consegue sentir quando é a voz de Deus falando com você? Eu acho que é muito rápido. Eu sinto quando é algo surreal. Essa semana, por exemplo, quinta-feira, foi um dia que eu tava mal, sabe? Eu tava muito mal. E, nossa, eu lembro exatamente do momento eu tava saindo do meu trabalho. Foi realmente um dia bem pesado, assim, pra mim. E aí eu saí do meu trabalho e eu trabalho em frente, literalmente em frente ao aeroporto de Congonhas. Tipo, a minha janela dá pra de frente pro aeroporto de Congonhas. E eu falava assim, Senhor, eu queria tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto que Goiânia fosse assim, 20 minutos de carro, sabe? Só pra eu poder ir, depois de um dia pesado, encontrar os meus amigos e rir, sabe? Porque eu só queria rir um pouco. Queria trazer um pouco de leveza pro meu dia. E aí, eu lembro que eu trabalho junto com meu pai. Meu pai pegou o carro, entrei no carro. Eu coloquei meus pés em casa. Tipo, 40 minutos foi do trajeto. Cheguei em casa, o Bitar me liga. Aí o Bitar me liga, aí ele começa a fazer umas piadas horríveis, começa a rir. Aí ele mostra o Vitinho, que é um outro amigo meu. Eles fazem umas graças, isso, aquilo. Ele, tô indo lá pro restaurante que a gente vai. Eu, ai, que legal. Ah, tá as meninas lá. Eu acho que o Colas tá lá também, mas o Colas não tava. Ah, tá as meninas, tá suas amigas, tá todo mundo. Eu, ai, que legal. Quando você chegar, deixa eu dar oi. Foi isso, acho que a ligação durou 8 minutos. Ele me fez rir. Ele contou piada ruim. Ele mostrou as minhas amigas. No final da ligação, ele só falou assim, eu queria dizer uma coisa pra você. Eu queria dizer que eu amo muito você. Queria dizer que os dias, eles são pesados. Que ele falou assim, eu vi um story que você postou, que eu postei no Close. Os dias são pesados. Nem todo dia é fácil. Mas saiba que eu tô sempre aqui. Nós estamos sempre aqui. A gente te ama muito, 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 muito. E a gente tá sempre aqui com você. Tá bom? E é isso. Fica com Deus. Se cuida. Desligou a ligação. Durou 8 minutos. E aí eu caí na real. Falei assim, caraca. Eu pedi pra Deus. Eu queria estar em Goiânia. Queria que Goiânia fosse a 20 minutos da minha casa. Demorou 40 minutos pra chegar em casa. Mas quando eu cheguei em casa, por 8 minutos eu estive em Goiânia. Caramba. Por 8 minutos eu estive em Goiânia. Porque por 8 minutos eu entrei no carro junto com ele. Eu saí do carro junto com ele. Fui no restaurante que a gente vai. Encontrei os mesmos amigos que a gente encontra. Eles me fizeram rir. Todo mundo falou o quanto que eu sou querida. O quanto que eles queriam que eu estivesse lá. Todo mundo falando pra eu emitir uma passagem pra passar o feriado da semana que vem lá. O que não vai dar pra eu ir. Todo mundo falando que tá com saudade de mim. E eu fui embora na segunda-feira. Então, acho que assim, o Deus tá presente na minha vida através dessas pessoas. Essas são as respostas, assim. A saúde da minha família é uma resposta. O apoio que eu tenho, tipo, dos meus pais é uma resposta. Às vezes tem coisas que eu penso, meu pai vai lá e começa a conversar comigo. De coisas que eu tô pensando. Então, Deus, ele usa as pessoas pra falar comigo. Às vezes ele usa sonhos pra falar comigo. Às vezes ele pega o carinho do meu afilhado pra falar comigo. Às vezes ele pega o beijo na testa dos meus amigos pra falar comigo. Então, é por isso que eu sou muito grata pra todas as coisas. Porque todas as coisas pra mim é uma resposta e um contato de Deus, entende? Eu quero crescer na internet. Então, esses dias a Mariana estreou num podcast agora, né? Tá apresentando. E eu morrendo de orgulho, tipo, meu Deus do céu, a minha baixinha tá crescendo e vai voando cada vez mais alto, sabe? Nossa, já pensou? Aí o pessoal começou a comentar, nossa, um dia você vai ser entrevistado no podcast. Eu falei assim, nunca na vida que eu vou ser entrevistada num podcast. Quem é que vai me chamar pra um podcast? Pelo amor de Deus, gente, se manda. Sim, já estava lá olhando você. Assim, tipo, oi, Flávio, vamos fazer uma... Meu Deus do céu, que coisa bizarra. E eu tenho muito dessa conexão, tipo, de pensar nas pessoas e as pessoas mandarem mensagem. Então, Deus está presente em tudo na minha vida. E ele responde muito rápido. E as pessoas porque eu acho aí. que você consegue... Uma coisa que eu aprendi, que eu demorei a aprender isso, que quando a gente começa a prestar atenção nesses detalhes da vida mesmo, você consegue perceber, né? Essas pequenas coisinhas
que são de fato a gente vê quem é Deus. E a gente consegue ser muito mais grato quando a gente consegue sentir essas pequenas conquistas, a gente ter fé na gente mesma, né? Eu gosto muito de dizer que Deus e autoconhecimento, os dois andam muito juntos. Sim. Porque quando a gente fala de Jesus, do amor em si, a gente, independente da religião, a gente fala da nossa essência, né? E a gente só consegue saber quem a gente é quando a gente olha pra dentro, né? Eu acho isso muito louco, porque muito se fala de energia, muito se fala de tudo. Eu acho que eu cresci na igreja adventista, né? Porque os meus avós são da adventista. Hoje em dia eu falo que eu não tenho uma religião específica. Eu amo a Deus e acredito nele, entendeu? Eu acho que ele atravessa todas as religiões, porque todas pra mim faz totalmente sentido. E eu acredito muito em vidas passadas, mas cresci na adventista, que Não é o seu foco totalmente ali, contra, né? Totalmente contra. Então, acho que tem muito disso. E eu acho muito louco, que quando eu vou na igreja dos meus avós, que é adventista, as pessoas falam que eu tenho uma força, uma energia muito forte, uma conexão muito forte com Deus. Eles falam, minha avó fala que eu sempre fui. Ela fala, você é uma menina de Jesus. Desde pequenininha, você cantava música pra Jesus. E realmente, desde pequena, sempre, nunca foi nada forçado. Sempre foi meu, desde pequenininha. E eu já fui num centro espírita, e o pessoal falando, nossa, eu vejo uma energia muito forte com você. Eu vejo uma luz muito forte com você. Você tem uma energia muito forte. Já fui na igreja católica, onde o padre também falou, nossa, você tem uma presença muito forte. Então, assim, eu acho que é uma conexão tão grande ao ponto de todas as religiões, independente do que seja, tem um único Deus, todas conseguem enxergar a isso. E tem gente que fala, eu enxergo Deus também em você. E eu fico, nossa, não, calma lá, né? Enxergar Deus em mim. Mas as pessoas falam, eu enxergo Deus em você. Mas é porque a gente olha o quê, né? Deus é amor. Jesus era por exemplo, tinha seguidores, amigos, era leal. Acho que quando a gente consegue ver, de fato, Deus mostra sobre isso. Que tá difícil, sabe? No mundo. Embora a gente... que eu sou muito parecida com você nesse contexto de... Eu prefiro ver o meu mundo. O meu mundo, ele é rosa, ele é colorido. Eu vivo falando isso. E ele o pau pode estar quebrando lá fora. Mas, cara, o meu mundo é o que faço ele, né? Eu acho que esse é o princípio de tudo e é o que dá coragem pra gente enfrentar tudo. Porque a vida não é 15 segundos no Instagram, né? É isso. Teve uma frase que eu li essa semana que ela falou assim, uma menina falou assim, toda vez que eu... Demorou pra eu perceber, mas toda vez que eu me afasto de Deus, as coisas começam a dar errado. Eu li aquela frase, eu falei assim, caraca, é verdade. Mas depois eu comecei a repensar nessa frase. Falei assim, não... Eu tô junto com Deus, as coisas podem dar errado também, até quando eu tô junto com Ele. Mas é a forma como você lida com esses problemas. Se você levar pra sua vida aquela famosa frase, a tudo dai graças, eu acho que você tem uma vida muito mais leve. Muito mais feliz. E essa luz que as pessoas falam tanto assim de mim, começa a aparecer muito mais na vida dessas pessoas também. Porque... acabou meu relacionamento. Meu Deus, meu mundo acabou. Não, graças a Deus. A tudo dai graças. Por quê? Não sei, eu não tô entendendo, mas graças a Deus. Passa um tempo, estouro na internet. Ai, nossa. Mas tal coisa... Porque literalmente foi isso. Eu terminei em agosto. Uma semana depois, eu me formei. Um mês depois, eu falei pro meu irmão, a gente tirou férias juntos. Falei assim, vamos pra Paris. Vamos chorar em Paris, porque cansei de chorar no Tucuruvi. A gente foi pra Paris. Chorei 5 dias em Paris, enquanto ele dormia, porque enquanto ele tava acordado, a gente foi conhecer a Torre Eiffel, foi tirar fotos, foi fazer close pro Insta. Ele dormia, eu ia chorar. Em Paris. Em Paris, tomando mas eu tava chorando em euro. E é isso. E tava tudo certo, entendeu? Volto de Paris, a Mariana me chama pra viajar, saiu de São Paulo com 2 mil seguidores e volto pra casa com 60 mil seguidores. Então, assim, 5 dias. Como isso aconteceu? A Mariana sempre esteve na minha vida. Minha prima, mais nova, sempre esteve na minha vida. Eu sempre, todo ano tô com ela. Por que agora? Porque agora. Passou um tempo. Cresce mais um pouco. E aí vai indo, a oportunidade de viajar. Era o seu tempo. E a sua coragem, né? E é isso, tipo, as coisas vão acontecendo. E a tudo eu falava, tipo, graças a Deus, não sei o que tá acontecendo, mas obrigado a Deus, obrigado a Deus. E as coisas iam fluindo, iam fluindo. Chegou janeiro,
Pronto. Janeiro, assim, janeiro foi dezembro pra janeiro foi um pouco difícil, assim. Foi o primeiro ano novo que eu passei longe dos meus pais. Foi o primeiro ano novo que eu passei longe dos meus pais. Primeiro ano novo que a Mariana passou longe dos pais dela. Primeiro ano novo que o Thaleson passou longe dos pais dele. No final, tava todo mundo. Os fogos caindo, a gente... Eu quero meu pai e minha mãe. Eu quero minha casa. Eu quero minha casa. Eu quero isso, eu quero tal coisa. Eu nunca passei longe deles. Mas foi super divertido. A gente rebolou muito aqui, né? Rebolamos. Ai, mas eu quero voltar pra casa. Isso nunca tá acontecendo. E aí, no final, não voltei pra casa. Melhor você olhando pra sua mãe. No final, não voltei pra casa. Eu fui pra Goiânia, entendeu? E Pra lá eu quero ir. E pra lá eu quero ir de novo. E aí foi onde tudo mudou. Tipo, do nada, a Mariana só falou, vamos pra lá. E isso, pra mim, mais uma vez, Deus tava junto nesse cenário. Com porque certeza. Cíntia, quando que poderia dar certo? Meu pai, eu só tive esse choque de realidade quando meu pai falou pra mim, quando eu voltei, 20 dias depois, de Goiás, que ele falou, de Tocantins, que ele falou assim pra mim, Flávia, a chance de dar ruim era enorme, só que a gente deixou você viver. Só que assim, você simplesmente saiu de Natal, falando que a Mariana conheceu uma pessoa há 5 dias, e que você tava indo pra casa dos pais desse cara no interior de Goiás. A chance de um sequestro ter acontecido era enorme. Eu falei assim, sequestro por quê, querido? Era o Lili. Era energia. Era o Ulisses Filho, DJ. Qualquer coisa, vai lá no Instagram do irmão. Qualquer coisa a gente cancelava ele no Insta. Tava tudo certo. Era o Ulisses Filho. Qualquer coisa denuncia. É isso. Não. Uai, não vai acontecer nada com a gente. Não ia acontecer nada. E eu lembro da Mariana falando assim, vamos, assim, para de ser louca. A gente não vai sair de Natal pra ir pro interior de Goiás. Aí a gente tá falando de ir pra Europa. Amor, menos. Europa, vamos pra, sei lá, vamos sofrer, que as duas tinham acabado de terminar. Vamos sofrer. Eu sei que você se apaixonou aí, mas... Amiga, menos, calma. Né? Calma, né? 5 dias, calma aí. Ela falou, ele falou que ele tem fazenda. Eu falei assim, a fazenda tem cavalo, Mariana? A fazenda tem cavalo. Então a gente vai emitir a passagem agora. A gente vai porque ela tem cavalo. E é isso. Você sabe que eu amo cavalo? Amo essa coisa de roça, rural. Tá agro, bem. é minha vida. O agro é pop. O agro é a minha vida. Entendeu? Agro é vida, agro é pop. Isso, é isso. Aí eu sabia que você ia gostar quando eu falei da parte do agro. Eu falei assim, então, bora lá. Aí foi, e aconteceu. Foram 20 dias. Tanto é, a minha relação com o Colas é uma coisa que pra mim é algo, tipo, intensa também. É coisa de Deus. Porque eu lembro dele entrar no carro e eu tava com o McDonald's e falou assim, você quer uma batata? Você tá olhando demais minha batata. Não, ele não olhou, ele tinha acabado de entrar no carro. Aí ele, não quero essa batata, obrigada. E o hambúrguer, você quer? Tô cansada desse hambúrguer. Ele, não, pode ficar tranquilo. Eu, tá bom. Um segundo depois, bora gravar uma história aqui. Oi, gente, esse aqui é meu amigo. Qual é o seu nome mesmo, querido? Qual é o seu nome? E aí foi isso, foi tudo muito intenso. Aquela viagem, ela mudou mesmo, porque eu cheguei, eu lembro de sair do meu trabalho de férias. Que eu te achei, que eu te vi. Foi em Goiás. Pelo da Mari que eu vi. Eu lembro de sair de que férias. Que menina legal. Parece ser muito assim, ela. Ela não tá nem aí. Não tava. Eu lembro de sair de férias e sair com 60 mil seguidores. Eu falei assim, será que quando eu voltar de férias eu vou voltar, sei lá, com 100 mil? Aí o pessoal, acho que você consegue, né, voltar com 100 mil. Eu, sei lá, vamos voltar com 100 mil. Aí eu cheguei em Goiás, passou 3 dias, fizeram uma festa surpresa de 100 mil pra mim, porque eu tinha batido 100 mil. Legal, Flavinha. E eu, caraca, bateu 100 mil. E eu lembro que na casa dos pais Ulisses, é gigante lá. É uma mansão maravilhosa, inclusive, meu sonho de consumo. E lá tem uma capela de igrejinha mesmo, dentro da casa dele. Dentro do quintalzinho. Bem básico. Ele é bem básico Vamos ali mesmo. na igreja. Vamos ali no quintal. E tem uma capela, literalmente uma capela linda, perfeita. Sabe? Linda, linda, surreal de linda. E aí eu lembro que eu bati 100 mil, eles saíram, e eu pulei com eles, né? Tipo, bati 100 mil, rebolei, lá. Aí eu falei assim, tá, agora eu preciso só ir ali rapidinho. E eu lembro que eu entrei na capela, e eu não sou católica, mas é a casa, tipo, independente, é o ambiente, sabe? Deus tá onde eu estou, então... Mas eu respeito os ambientes também, então fui pra lá, fiquei lá sentada, orando, agradecendo.
Aí gravei um story, falei que, tipo, eu tava muito feliz, tava muito grata, porque eu não entendia o que Deus queria pra minha vida. E as coisas vão fluindo, vão acontecendo. E tava acontecendo. Eu falei assim, não sei onde estão o pessoal, do nada o pessoal sumiu. Não sei onde eles estão, só que eu tô aqui, sentada, na porta da capela do Ulisses Filho. Agradecendo por tudo que tá acontecendo. E aí, do nada, aparece. A Mariana me liga, que eu também nem vi eles chegando. A Mariana me liga e falou assim, vem aqui na parte da churrasqueira, porque tem uma churrasqueira. Aí eu fui lá na churrasqueira e aí tinha um monte de bombom, tinha um bolo, tinha 100, acho que ela comprou um balão de 100. E na hora eu tinha ligado pros meus pais, eles participaram do meu bolinho também. E eu agradecendo porque cada seguidor que chegava, o meu irmão falava, você ganhou mais um, você ganhou mais outro, você ganhou isso. Uma das coisas que eu também vejo muito Deus é a minha relação, tipo, com eles também, tipo, com a minha família. Hoje, mais ainda, com o meu irmão. O Leonardo, ele é uma pessoa muito autêntica também, só que ele é mais fechado ao mesmo tempo. Ele é animado, mas ele é mais fechado em questões de sentimento. E de um tempo pra cá, a gente vem tendo uma relação muito mais legal, assim, tipo, de amizade, assim, sabe? Onde eu consigo buscar ele pra conversar, ele também vem comigo pra conversar. Às vezes eu penso que tô mal, ele vai lá, bate na porta, pergunta se eu tô bem. Às vezes eu faço orações, ele nem sabe disso, Léo, você nem sabe. Mas às vezes eu faço orações e falo, nossa, eu tô me sentindo tão sozinha. Aí ele abre a porta, ele olha pra minha cara, do nada. Olha pra minha cara, aí ele entra, deita na minha cama e fica quieto. Ele ficou... Entendi, Deus, eu falei que tava sozinha, mas assim, eu queria conversar. Se você pudesse mandar meu irmão agora pra trazer uma fofoca. De terapia. Eu queria que ele trouxesse uma fofoca, algo do tipo. Ele ficou, e aí, alguma coisa? Ele, não. Tem algo pra falar? Não. Tá só aqui? Tô. Caraca, eu tenho que ser mais objetiva nas minhas orações. Eu falo que eu tô sozinha, aí meu irmão abre a porta, tá me fazendo companhia. Senhor, tô me sentindo sozinha, eu quero conversar com alguém que queira contar uma fofoca. Quem sabe? Aí eu ligo meus amigos. Oi, uma coisa assim. E seu sonho de ser mãe? Ai, esse sonho é o melhor de todos. De família. Família é um dos maiores propósitos, né, de Deus. Ele é. Eu acredito que o seu já está tudo guardado e preparado. Ai, amém. Amém. Eu tenho um sonho grande demais pra isso. Eu acho que desde sempre, como eu falei, com 16 anos eu ficava pesquisando essas coisas, legal. né? É muito doido. É legal assim, você acha legal, as pessoas acham maluca. Eu contei esses dias pro Colos. Ele falou assim, você é retardada? Com 16 anos, você tava pesquisando fertilização in vitro. 16 anos é demais mesmo. Aí sim, tava. Tinha nada pra fazer, ele falava uma balada, uma festa, um barzinho. E por que ser mãe? Ai, não sei, eu não sei. Desde sempre, assim, eu gosto muito de criança. Mas desde sempre, eu não sei explicar. Eu acho que tem coisas que são inexplicáveis. Que aí eu acho que é Deus que coloca no nosso coração, assim. E eu sou muito assim, eu acho que pra tudo. Eu acho que Deus vai me moldando pra isso também, sabe? Sou muito zelosa, sou muito carinhosa. Eu sou muito materna, na verdade. Sou muito de cuidar, né? Muito! De um todo, muito. Sua profissão. Acho que até demais, eu sou muito seus materna. Amigos, sua muito. família. Eu tenho que parar com isso, inclusive. eu cuido muito, eu me importo muito. Eu busco entender muito. A psicologia também... Tudo caminha pra mesma coisa, sabe? Que daí eu tenho meu afilhado, ele tem 4 anos de idade agora, né? Ele é minha vida. Ele é a minha vida, assim, se fala em qualquer coisa, assim, tipo... É óbvio que é ruim falar uma coisa dessa, porque simplesmente a pessoa aprende os seus gatilhos. Mas você quer me atacar, aí você vai usar ele. É um fim pra mim. Tipo, ele é minha vida. Porque é muito de transferência. Eu vejo muito transferência, que é o que eu faço. Eu projeto muito. Tanto nele, uma expectativa, quanto na Lívia, que foi a minha aluna, que eu tenho ela na minha vida até hoje. Eu tenho saudade, eu vou na casa dela, eu vou... E ela me trata, ela me chama ainda de Pro Flávio. Ela me trata, fala que tem saudade, chora toda vez que eu vou embora. Então, acho que eu tenho essa ligação muito forte, assim, com as crianças. E eu tenho a paciência de entender também. Aí a psicologia entra junto nessa jogada de, tipo...
Ele tá chorando e eu falo, por que você tá chorando? Não, porque você tá, pode conversar. Eu vou entender. Aí, essa questão de entender o universo da criança me faz ter mais gás e vontade de ter os meus, entendeu? Mas ter os meus, eu falo que meu sonho é ser mãe, independente do que seja. Claro que eu tenho meu segundo maior sonho é ter um casamento claro. estruturado. Só que meu maior sonho é ser mãe. Eu acho que se, infelizmente... no tempo certo. É tudo no tempo certo. E tudo no tempo certo, mas eu acho que se infelizmente acontecer alguma coisa de eu não conhecer uma pessoa, tipo, boa pra mim, eu tenho na minha cabeça, literalmente, desde nova, de que eu vou ser mãe de toda forma. Eu vou adotar, vou ter meu filho sozinho. Mas tá muito nova, entendeu? Minha vida sentimental começou no ano passado. Não, eu tenho 31, noção. começou a andar ano passado. Eu tenho total noção disso. É que às vezes a gente estabelece... A gente pode desacreditar. A gente estabelece metas. E aí a gente começa a se cobrar dessas nossa, metas. com os 30 vai estar tudo pronto. 30, eu ainda me colocava 30. Minha filha do caos, porque você começa a ter crises, assim, cara, é agora, ou eu largo ou eu continuo. Mas, Cíntia, a crise, ela existe. Que a gente nasce. A cada década. A gente já nasce chorando. Já nasce chorando, realmente. E se não nasce chorando, o médico vai dar um tapa em você. Minha filha tem que chorar, não é possível. Reage, bota o bota, minha filha. Tem que chorar, que é isso? Vai nascer feliz? Calma. Já veio no mundo, bora lá. Mas eu acho que a crise, ela vem toda década. Tem a crise dos 20, a crise dos 30. Você vai chegar nos 40, vai chegar a crise dos 40 anos, a crise dos 50 anos. Porque nunca tá bom pra gente. É isso. Você tem 20 anos, aí nos 20 anos é o seu amigo que acabou de se formar numa faculdade. Não, minto. Acabou de se formar no ensino médio e tá iniciando uma faculdade. Que não toma recuperação que a gente se exato, compara. E que ele passou numa PUC, que ele passou numa federal, que ele passou nisso, aquilo. O seu amigo acabou de ficar noivo e o seu amigo tá se casando. E essa casa dos 20, a vida se estabelecendo e você se comparando não com seus amigos, você se comparando com seus pais. Porque seus pais se casaram com 20 anos e você tá atrasada. O que tá acontecendo com você? O que você tem de errado? Mas também, se você for parar pra se comparar com seus avós, com 14 anos também tava se casando. Então, cada fase e cada momento é um momento. E da mesma forma como hoje, inclusive hoje, parabéns, Alicia, a Titi ama você. Hoje é aniversário da minha sobrinha de consideração. Eu fiz amizade no ensino médio, minha amiga teve uma filha, hoje ela completa 1 ano de idade. Então, hoje em dia, essa é a minha vida. Eu tô aqui gravando um podcast, a minha amiga tá celebrando a vida da filha dela de 1 ano de idade, e minhas amigas estão comemorando porque passou no processo seletivo. Ano passado a gente casou o nosso amigo do ensino médio. Então, quando essas coisas vão acontecendo, tem muito uma comparação de você achar que você tá atrasada, assim, na vida, né? Mas não tá, é que cada um tem o seu tempo pras coisas. 30 anos deve ser a mesma coisa. Deve ser tipo, caraca, 30 anos é metade da vida. Não é metade da vida. Não. Eu tenho uma paciente. Cara, eu tenho uma energia, eu tenho muita amiga de 20. Eu outro dia eu fui pra encontrar fui pro Rio, né? Tem uma parte paterna de lá. Aí minha prima tem 19 anos. Sentei lá com a galera. E é isso, não tem isso. Ideia. Aí o amigo, quantos anos você tem? Ele olhou assim, mas eu jurava que era 23, 25. Não te daria 30 nem ferrando mesmo. Mas é muito isso. É muito... Uma vez uma paciente falou assim pra mim, nossa, eu sinto que eu não tenho propósito. Eu tô com 30 anos e não tenho propósito. Eu falei assim, amor, você só tem 30 anos. Não, Flávia, eu tenho 30 anos. Amor, vamos pensar que a gente vai viver 100 anos? Porque minha bisa quase viveu 100 anos. E tem gente que vive até 100 anos. 30 anos, você acha que é metade de 100? Não é 50. 50, amor. É metade de... Quase um pouco mais da metade. Você tá com 30 anos. 30 anos, você não chegou nem na metade da sua vida. Exatamente. A sua vida tá começando agora. E literalmente, sua vida tá começando agora. Porque a psicologia mesmo, nessa parte mais estrutural, você sabe. As pessoas, até que não estudam psicologia, sabe que a estrutura do cérebro, ela é criada até os seus 21 anos. Então, eu tenho 23, acabou de ficar pronto. E ainda tem muita coisa pra melhorar, pelo amor de Deus. Ou seja, tem muita coisa ainda. Você acabou de sair de uma faculdade. Sua vida também tá começando. Minha vida tá começando agora. Eu tô em transição de carreira. Mas eu também posso estar em transição de carreira, tipo, aos 30 novamente, aos 40 novamente. E tá tudo bem. E é isso. Só que com 30 você já tem mais maturidade de uma menina de 23 anos, E eu tenho mais maturidade que uma menina de 15 anos de idade. Como eu também, às vezes, tenho mais maturidade que um
uma menina de 28 anos, às vezes. Não é a idade, é a experiência que você vive, entendeu? É isso, eu já passei por muitas coisas que hoje em dia eu dou de 10-0 numa pessoa de 35 anos que não passou pelo que eu passei. Tanto é que tem gente de 19 anos que é muito mais maduro do que a gente. Porque já passou por tanta coisa que faz com que a pessoa, tipo, cresça e tenha uma maturidade que já tá muito mais elevada, entendeu? Então, não existe, eu falo pra eles, não existe um tempo certo. Não existe a idade certa, você não tá atrasado. O seu momento só não chegou pra isso que você quer. Exatamente. Ou, na verdade, já chegou e você não tá entendendo o recado da vida pra você. Às vezes não é isso que é pra sua vida. Você tá forçando algo e não tá dando certo. Tá batendo na porta errada. Tá batendo na porta errada. E olha tantas possibilidades que você poderia estar fazendo. Tipo, você tá forçando um relacionamento que não vai pra frente. E aí você abre a porta desse relacionamento, tipo, você se livra. E olha quantas portas infinitas de possibilidades abrem também junto com você. Porque cada portinha é uma possibilidade. Milhares de possibilidades. Então, é isso. Tem muita dessa comparação de idade. A gente acaba se cobrando muito. A gente acaba querendo tudo pra ontem. A nossa geração quer tudo pra ontem. É tudo muito simples. Porque realmente vem tudo muito simples. Não porque a gente é folgado. Porque... Não é o mesmo mundo de 10 anos atrás. Não é. Não é. Eu acompanhei a fase, né, da transição. Eu peguei a internet crescendo todinha. Então eu teve MSN, eu também tinha um celular da mensagem, que era aquele tijolão, né, que a gente chamava. Teve o tijolão, eu peguei MSN, eu fui acompanhando toda a evolução. Eu fui acompanhando também, porque... Orkut. Sim, eu fui acompanhando também, por mais que eu era criança nessa época que tava nascendo essas coisas. Já era curiosa. Eu já era curiosa. E meu pai, ele sempre foi muito tecnológico também. Então ele sempre foi, tipo... Tinha Nextel em casa, eu adorava Nextel, eu achava, tipo, muito luxo de ter um Nextel. Então, tipo, sempre teve muito isso, sempre teve, a tecnologia foi sempre muito avançada dentro da minha casa. Então, sempre teve essas coisas. Foi muito de boa, assim, pra mim. Flavinha, infelizmente... Nossa, não, segura o microfone aí. Segura. Ah, tá. Não, tô brincando. Eu quero continuar, gente, pelo amor de Deus. Viu, Guilherme? Ela quer continuar. O podcast de 4 horas poderia continuar, né, gente? Eu acho que sim. Cara, tô muito feliz, de verdade. Foi muito leve, que você continue, assim, levando sua luz, sua mensagem. Crie cada vez mais coragem. Sim. Nunca perca essa alegria, porque isso me falaram. E graças a Deus eu nunca perdi também, sabe? E a pior fase da minha vida foi quando eu achei que eu ia perder, sabe? Por causa de problemas da vida. E, cara, você tem muita luz de verdade. Deus, ele está em você. É só o começo de tudo que ele tem pra te entregar. Amém. E que você continue com esse coração generoso. Que o mundo, ele vai muitas vezes tentar te falar pra você não continuar sendo assim. Carrega tudo isso que você tem, que é isso que chama atenção, é isso que dá pra ver verdade. Eu acho que a gente tá vivendo num mundo que já está pedindo verdade. Sim. Eles já estão cansados mais do mesmo. E que Deus continue te usando. E pra gente encerrar, você vai olhar pra lá, tá? Mas eu queria que você dissesse, se você tivesse 15 segundos, os seus últimos 15 segundos de voz, e você pudesse gritar algo pro mundo, o que você gritaria? Eu acho que eu falaria para as pessoas aproveitarem cada momento como se realmente fosse os últimos momentos. E olhar para a vida com mais carinho, com mais amor. Porque por mais que as pessoas tentam realmente derrubar você, derrubar o seu brilho, mostre sempre a sua força, o seu amor, o seu carinho. Porque no final é isso que as pessoas vão se lembrar de você. Vão se lembrar da sua alegria. Isso para mim aquece muito meu coração. Saber que as pessoas me assemelham, me associam à leveza da vida. Então, seja leve e aproveite cada oportunidade da vida, porque existe uma frase muito forte de falando que só se vive uma vez. A gente não só vive uma vez, a gente vive todas as vezes. Só se morre uma vez. Mas viver, a gente vive a todo instante. Então, aproveite cada segundo, porque cada segundo é perfeito e maravilhoso. Foi mais que 15 segundos, mas eu nunca consigo falar só 15 segundos. Sei bem. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, volte gente. sempre. Por favor, gente. A gente tem muita coisa pra contar. Fiquei sem muita coisa, nem falando da aviação, nem falando nem Coloca coisa uma assim. taça de vinho aqui. Por favor, minha filha. Já vou fazer uma festa do pijama na sua casa, já. Eu Fechou. sou a próxima, Fechou. já. Combinado. Eu amo. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério sempre, assim. Gente, muito obrigada. Quem puder acompanhar o Insta da Flavinha é Flávia A.
Dois Ramos. Ponto Ramos. Ou underline Ramos. Aí já esqueci. Porque o TikTok é ponto, o Instagram é underline, mas acho que Flávia é ponto. Ramos. Flávia Ramos, gente, vai estar aqui, ó. Vai Vamos achar. deixar aqui. Eu vou deixar isso, exatamente. Perfeito. É isso, vamos deixar Tá aqui, ó. É isso. Segue lá, gente. O do podcast, @podlifecast. Muito obrigada a quem acompanhou. Tenho certeza que a gente pôde trazer muita alegria, muito amor pra vocês. E um beijo. Beijo.